Forte abraço a todos vocês, amigos da cobrança e da recuperação de crédito. No ar, o programa Negócio, Dívidas e Cidadania, que tem o apoio cultural da UniACERC, a Universidade Corporativa da CERC, Associação Nacional das Empresas de Recuperação de Crédito. Lembro a vocês, meus amigos, que o programa vai ao ar todas as quartas-feiras às 21h30, com reprise aos sábados às 12 horas, pela TV aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 7299 e o digital 186 da TVA. Também informo a vocês que esse programa e os anteriores podem ser vistos no nosso site, www.acerc.org.br. Meus amigos, hoje nós temos o privilégio e a oportunidade de estar aqui para um bate-papo, o empresário Luciano Basile, sócio-diretor da Equal, que vai traçar para a gente um panorama da tecnologia, um panorama da informática para a recuperação de crédito no hoje e no amanhã, indo de encontro aos nossos objetivos traçados para o nosso 5º Congresso, Desafios do Futuro para a Recuperação de Crédito no Brasil. Luciano, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um privilégio poder contar aqui com você, com a sua expertise. E nesse nosso bate-papo vamos buscar explorar todo o seu conhecimento, toda a sua vivência de empresário, a fim de que nós possamos realmente dar um panorama para um futuro melhor na recuperação de crédito, para a tecnologia como uma ferramenta de importância para esse nosso segmento. Perfeito? Perfeito. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade de, por meio desse canal da CERC, poder falar a toda a comunidade de recuperação de crédito, que atividade onde eu dedico meu tempo desde 1983, sempre lidando com tecnologia e processos, sempre buscando fazer diferenciais nesse mercado, sempre buscando melhoria dos processos no mercado. E o convite da CERC não poderia ser nunca negado, porque a CERC vem se mostrando, se tornando cada vez mais um polo de ideias, um polo de mudanças capaz de realmente fazer algum tipo de diferença nesse mercado. Perfeito. Então, falando disso, diz para nós um pouco da Equal. Bem, você vai me permitir só, você e todo mundo chama a nossa empresa de Equal, mas a nossa empresa se chama iCall. iCall. Porque quer dizer, iCall é uma corruptela o call vem de collection e de call chamada. Por quê? Porque nós somos integradores, desenvolvedores de software para cobrança, somos especializados nisso e funcionamos como uma integradora de tecnologias de telecom, tecnologias de telechamada. Bem, a iCall, como vocês falam, ou iCall, como nós dizemos. Você gostaria que falassemos? Exato. Ela está desde 1993 no mercado. Nós tínhamos uma outra marca, pelo qual nós éramos conhecidos como a 2S, e em 2008 nós mudamos a marca visando um grande projeto, que era o projeto de internacionalização da nossa empresa. Que projeto é esse? Nós entendemos que o que nós fazemos é um software de nível mundial, uma solução de qualidade mundial e que poderia ser comercializado fora do país. Da mesma forma que outras soluções produzidas nos Estados Unidos hoje são comercializadas no Brasil. Fazendo frente a esse desafio, nós resolvemos ir para o exterior e vender software de cobrança do exterior. E aí nós descobrimos que a nossa marca, nossa antiga marca, a 2S, ela já era registrada nos Estados Unidos. Daí surgiu a necessidade de mudança de nome, já depois de muito tempo e consolidação da marca, nós refizemos, estudamos e, por fim, nós precisávamos de uma marca de nome curto, sonoro,
que traduzisse aquilo que nós fazíamos. Depois de procurar bastante, vários brainstorms, chegamos a esta marca. E o que a ICOL está fazendo? A ICOL está, como tudo que nós fazemos, nós trabalhamos em cima de projetos. Nada acontece na ICOL por acaso. O projeto Internacionalização começou em 2008, para só começar a dar frutos em 2011. Ou seja, nós temos uma aderência a projeto. O software como um todo, nós temos uma forma de desenvolver, que é uma forma baseada em métodos de engenharia de software, em processos muito bem definidos, onde tudo que nós construímos tem princípio, meio e fim. Está atrelado a um projeto lá de trás. É um crescente desenvolvimento. É aquilo que nós chamamos de desenvolvimento e evolução sucessiva. Entendo. Aproveitando essa sua apresentação da ICOL, eu gostaria que você falasse para a gente dessa dicotomia que nós temos vivido e vivenciado nesse nosso segmento. O que é isso? O desenvolvimento interno versus a terceirização das ferramentas de cobrança. Tá? O que é melhor para você? Soluções integradas ou fornecedores especialistas? Bem, veja que você fez duas perguntas. Duas perguntas. A primeira pergunta pode parecer... o natural seria eu responder que o melhor dos cenários é a terceirização, porque eu sou um terceirizador. Na realidade, a ICOL é uma fábrica de software especializada. Alguns nos veem como um escritório de projetos. Pode ser vista também como uma integradora de soluções. Eu te responderia que os dois cenários são factíveis de conviverem no mercado. Há empresas que, pelo seu tamanho, pela sua importância, relevância no mercado, dificilmente trabalharia com uma solução de terceiros. E há uma grande parcela no mercado de empresas que não têm uma cultura tecnológica definida, concreta, precisam adquirir, comprar esse conhecimento. O argumento de que você colocar o produto core nas mãos de terceiro, ele não é muito mais válido hoje, porque em outros setores de software você encontra soluções muito maiores do que uma solução para cobrança, como o próprio SAP na área de indústria, e que é comum a todas as indústrias do mercado. O que muda, na realidade, é como a empresa trabalha com o parceiro, com o terceiro. Até para isso, é preciso ter uma cultura bem formada, porque há grandes processos bem feitos de terceirização e há maus processos de terceirização. Verdade. Então, na realidade, o que nós precisamos discernir aí é como a empresa se sente. Ela se sente à vontade? Se ela não se sente à vontade, se não tem um patrocínio forte na empresa, dificilmente um projeto de terceirização vai dar certo. O que você chama de patrocínio forte? É preciso que a empresa, internamente, exista alguém de visão e que essa visão ele enxergue claramente que aquela solução vai agregar valor à empresa dele. Entendo. E ele tem força suficiente dentro da estrutura para apoiar a implantação. Implantação de um produto externo dentro de uma empresa tende a ser expurgado. Porque a cultura interna, ela expele aquilo que ela não conhece, não faz parte do dia a dia dela. Então,
te respondendo, eu acho que os dois cenários são possíveis de conviver. Há empresas que precisam de ter o desenvolvimento interno e outras que trabalham muito bem com um desenvolvedor externo, com uma consultoria, com um escritório de projetos. Quanto à segunda pergunta, o que é melhor, uma solução integrada ou trabalhar com parceiros, com especialistas em cada setor, é claro que você está se referindo ao software de gestão, ao software de descagem, ao envio do SMS, ou seja, a cadeia de tecnologias disponíveis e que são utilizadas pelas empresas de cobrança. Eu tenho uma visão muito clara quanto a isso. No passado, nós fazíamos integrações com todos os terceiros que existem no mercado. Na realidade, nós conseguimos conviver e conversar com todas as empresas que participam desse mercado. Sejam discadores, sejam postadores de SMS, de mensagem de voz. Mas o que nós percebemos num determinado momento é que esse modelo não agregava melhoria no processo. Por quê? Você contratava o fornecedor A, contratava o fornecedor B, contratava o fornecedor C. Quando havia um problema, e sempre há um problema a resolver, isso acabava caindo numa área cinzenta. O problema não é meu, é dele ou do outro. Os fornecedores não se entendiam de quem era o dono, na realidade, do problema. Mas tinha uma vantagem nesse processo, porque o desenvolvedor do software de gestão, ele quer desenvolver o software dele de gestão. O desenvolvedor do discador, ele quer desenvolver o software de descagem. Cada um tem a sua vontade de tornar o seu produto o melhor possível. Qual o caminho que nós escolhemos? Como tudo na vida, o caminho do meio da convergência, ele é um caminho agregador, um caminho que agrega valor. Nós fomos buscar parceiros tecnológicos onde nós pudéssemos fazer integrações que fugisse desse nível muito primário de integração, onde todo mundo busca botar o seu software falando com aquele outro software e se finir. Não vou mais além disso, não vou muito mais além disso. Nós buscamos parceiros tecnológicos onde nós pudéssemos juntar as nossas expertises, mantendo a nossa identidade, mantendo o nosso foco de evolução, mas trazendo para um único produto toda a gama de tecnologia que o mercado de cobrança necessita. Então, hoje, em cima da marca iCall, nós podemos dizer que nós temos um front-end de gestão de operações de cobrança robusto, que disca, que envia SMS, que envia mensagem de voz, que se integra por meio de um web service com o cartório, que se integra por meio de um web service com a empresa com a print house. Ou seja, num único front-end, nós conseguimos cobrir toda a cadeia de necessidades, todas as interfaces existentes desse mercado. Maravilha. Meus amigos, a ASERC, Associação Nacional das Empresas de Recuperação de Crédito, foi criada em janeiro de 1998, com o firme propósito de agrupar as empresas de recuperação de crédito, buscando dar força de representação a essas empresas junto ao mercado, preenchendo uma lacuna de uma entidade representativa que trouxesse confiabilidade a essas empresas de recuperação de crédito. Nesse sentido, várias ações foram feitas, e uma delas é o nosso programa, Negócio, Dívidas e Cidadania, onde nós buscamos criar
esse fórum de debates, através das nossas entrevistas, das nossas conversas, fomentando e disseminando o conhecimento, a informação das empresas parceiras, das empresas de cobrança. E você, empresa de recuperação de crédito, que ainda não é nossa associada, nos procure, filie-se a nós, www.asec.org.br. Luciano, diz uma coisa para a gente. A nuvem, computação na nuvem, não é, de certa maneira, uma volta aos antigos mainframes? A gente poderia olhar dessa forma. Em TI, em tecnologia da informação, não há grandes rupturas entre o passado e o presente. Há, sim, uma eterna evolução. Se você olhar para os bancos, que tecnologia os bancos usam? Eles estão todos alicerçados sobre mainframes. Por uma questão mercadológica, num determinado momento, abominou-se a ideia de que a centralização das informações era um mal. Mas não era tão mal assim, porque os bancos mantêm seus sistemas 20, 30 anos, sólidos, funcionais, que atendem toda a gama de necessidades de um sistema, de um segmento de mercado extremamente lucrativo, onde você não convence esse setor a mudar as tecnologias com grande facilidade, a não ser que você mostre reais vantagens. Eles são conservadores mesmo. Olhando para a sua pergunta, pela ótica da sua pergunta, a nuvem, ela traz a possibilidade de você centralizar grandes bancos de informação. De que forma? O que antes você tinha no chamado CPD, Centro de Processamento de Dados, que era interno, que era uma estrutura interna, que estava sendo conectado pelas diversas unidades da empresa por outros meios tecnológicos. Hoje você pegou esse banco de dados e elevou ele para uma entidade chamada nuvem, mas que na realidade é um grande data center físico. Apenas é uma estrutura preparada para isso, preparada para sofrer muitos acessos, preparada a nível de segurança, preparada a nível de capacidade computacional. E esse modelo, aliado a toda essa tecnologia de comunicação, hoje, essa evolução dos últimos 10 anos foi fantástica, permitiu que o quê? Que aquela informação que antes ficava num banco de dados dentro da empresa, ela fosse transferida para esse data center fora da empresa e toda a empresa, em qualquer lugar do mundo, pudesse acessar esse banco de informações pelo um custo muito mais barato. Porque o simples limitador da tecnologia, devemos ler sempre custo. A tecnologia ela adere quando ela consegue baixar os custos a um nível que o mercado a consuma e a transforme em algo viável. A nuvem ela não é nenhuma novidade. Ela, na realidade, está aí, existe, os conceitos estão aí há 10 anos. Apenas se conseguiu agora o quê? A redução de custo. E tornou isso acessível. Acessível a quem? Hoje qualquer empresa, pode ser uma mega empresa multinacional ou um escritório de cobrança de nível nacional, vamos dizer assim, mas nada se comparando a uma grande corporação financeira de nível internacional. Hoje, essa tecnologia está acessível aos dois. E pensando estrategicamente na recuperação de um desastre com relação a esse banco de dados, ela é mesmo tem uma função estratégica? Ela tem uma... Olha, Orlando, essa questão de recuperação de desastre, ela sempre foi crítica em TI.
querer dizer hoje que a nuvem ela é estratégica para a recuperação de desastre, recuperação de desastre deveria ser uma preocupação Desde o primeiro momento. desde o né? primeiro Desde momento. o primeiro momento. Desde 20 anos Não atrás. quando ele acontece, né? Essa ênfase que a nuvem ela tem uma capacidade de recuperação de desastre maior do que os sistemas tradicionais, tem um pouco de falácia nisso. O que existe hoje é que os sistemas em nuvem, os bancos de dados hoje são mais facilmente replicáveis do que antes. Perfeito. Então, hoje, você tem um banco de dados. Vou te dar um exemplo. O Banco Bradesco. O Bradesco mantém 2 data centers. O antigo data center de Cidade de Deus e de um desses bancos que ele adquiriu, que é próximo à Cidade de Deus, ele fez uma interligação por fibra ótica e esse segundo data center, ele é espelho do data center principal. Isso é recuperação de desastre. Se esse data center aqui cair, o outro entra automaticamente em ação. Os bancos sempre tiveram essa preocupação com a proteção dos seus dados. A empresa menor, ela não tem essa cultura de dados como um acervo, um ativo econômico. É essa a diferença. No momento que você enxerga que dados, informação é um ativo econômico, você passa a ter preocupações de garantir a recuperação daquilo. Então é muito comum numa empresa pequena, e aí você tem que pensar, isso vale para uma planilha, vale para um banco de dados, vale para aquele documento Word que você estava escrevendo, passou os últimos 3 meses escrevendo, você é um escritor, e passou os 3 últimos meses escrevendo o seu livro num Word, e nunca fez backup. Entendo. Então, políticas de recuperação de desastre, elas têm que ser pensadas desde o usuário doméstico, que tem lá sua planilha financeira com todos os gastos realizados ao longo do ano, a sua atividade, a um documento que você está escrevendo, ou ao banco de dados corporativo da empresa. A nuvem só facilita isso porque hoje existem tecnologias com um custo muito mais barato e mais eficiente do que havia antes. A diferença é essa. Antes era muito caro fazer backup. Hoje só não faz quem não quer ou quem não sabe. Luciano, eu gostaria de saber de você o seguinte: como você vê o futuro para a indústria da recuperação de crédito? Uma pergunta... falar de futurologia na nossa indústria, eu vejo a indústria de cobrança hoje, ela passa por um momento de concentração irreversível. Não vejo isso como ruim, pelo contrário, eu creio que nós vamos gerar, a partir de 1, 2 anos, empresas mais sólidas. Isso é um processo de mercado. O mercado, como um organismo vivo, ele acaba expurgando, juntando, e tem um crescimento orgânico aí. Empresas vão se juntar, empresas vão se associar, empresas vão comprar outras empresas. Isso é uma tendência hoje do mercado nacional. Uma concentração. Uma concentração. Não vejo isso como ruim. Já pensei, como fornecedor, é lógico que o mercado se afunila, mas, por outro lado, eu imagino que esse mercado vai consolidar-se em torno de 400, 500 empresas mais capazes de comprar e consumir tecnologia. Essa maturidade que o mercado vai adquirir é fruto de uma sucessão de mudanças. Quem vivenciou esse mercado, como eu tenho vivenciado, desde 1983, onde eu já trabalhei do lado como diretor de tecnologia de um dos maiores grupos de cobrança do país. Eu fui agente de mudança desse setor.
pude presenciar toda essa mudança que vem ocorrendo. E que cada vez mais é mais acelerada. Os últimos 5 anos foram de profundas transformações. Ninguém pode mais pensar, e ainda vejo empresários dizendo, mas há 10 anos atrás era muito bom, quando tinha infração, então era uma maravilha, quando não tinha esse negócio de computador, coisa era tudo mais fácil. A profissionalização hoje é fantástica. O mundo, essa roda não volta, o nível crescente de crédito vai tornar o mercado, na medida que cresce a oferta de crédito, também cresce a demanda por cobrança. Aliás, eu no congresso que houve agora na Argentina, eu defendi essa tese. Para que exista crédito, precisa existir cobrança. Não existe crédito sem cobrança. É verdade, verdade. Você não pode pensar em duplicar o tamanho do mercado de crédito hoje no país, e o país vem crescendo pela oferta de crédito, e ela ainda é muito insignificante se pensarmos na oferta de crédito que existe nos Estados Unidos, em outros países, onde o sistema de acesso ao crédito está muito mais consolidado. Se nós pensarmos nesses aspectos, nós temos a possibilidade de crescer 30% facilmente nos 2 próximos anos. E, se nós crescermos nessas proporções, também crescerá a inadimplência, não tem jeito. Verdade. Uma coisa leva a outra. Não porque as pessoas tenham uma fé ou sejam... É uma situação natural. É uma situação natural. O marketing existe para nos estimular a consumir. E as pessoas são fruto desse bombardeio, consomem. 90% das pessoas não têm uma boa educação financeira, são levadas a comprar e consumir e depois tem que refrear, pagar suas dívidas. E como paga as dívidas? Por meio de ações das empresas de cobrança. Elas existem como um meio hoje. Uma empresa de cobrança, o segmento de recuperação de crédito, ele existe hoje para manter sadio o mercado. Um mercado sem empresa de cobrança, ele tenderia a quebrar. Lembro a vocês, meus amigos, que a Uniacerc, a Universidade Corporativa da Cerc, para o mês de julho, estará promovendo um café da manhã falando sobre o cadastro positivo, trocando as ideias, criando um fórum de debate, a fim de que possamos realmente nos inteirarmos dessas novas situações que vamos enfrentar pela frente. O cadastro positivo. E também lembro a vocês que no Rio de Janeiro nós estaremos fazendo um curso com a professora Deise, criando a possibilidade de você, negociador, se tornar um supervisor e chefe dentro da sua empresa, fortalecendo a sua iniciativa, a sua qualidade de prestação de serviço. Meus amigos, estamos chegando ao fim do nosso Negócios, Dívidas e Cidadania. Luciano, obrigado pela sua participação, pela sua colaboração com o nosso programa. As suas considerações finais. Nós da ICOL agradecemos a oportunidade de apresentarmos o que nós estamos fazendo. É muito importante esse canal da Cerc para nós. Por quê? Porque nós buscamos ser uma empresa inovativa. Inovação é uma coisa permanente no nosso negócio. Uma empresa criativa, uma empresa que busca sempre novidades e ofertar à indústria de crédito de recuperação de dívidas novas soluções por uma evolução constante. É o pensar diferente que nos dá a capacidade de fazer o que nós estamos fazendo nesse mercado, nos recusar a ser igual aos outros. Obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez, meus amigos, chegamos definitivamente ao término do nosso programa Negócios, Dívidas e Cidadania. Lembra você que você pode ver esse programa e os anteriores no nosso site www.acerc.org.br. Até o próximo programa, Negócios, Dívidas e Cidadania. Muito obrigado e um forte abraço a todos vocês.